E aí, turminha do Box 77, tudo bem? Eu sou Marcelo Torrão. Eu sou a Mariana Coelho. Hoje mais um programa de convidados. Mas por que a Mariana está no convidado? Ela é minha convidada? Não, é porque vocês gostam mais dela do que de mim, então agora ela vai participar mais. Eu perdi o canal pra ela já era. Agora ela é a nova dona desse canal. Hoje nós vamos falar com a Érica Prado. Ela é engenheira, trabalha na Fórmula V, ela que toma conta da bagaça. Ela também tem um grupo de mulheres que amam automobilismo. Ela tem um podcast que fala de automobilismo. Então nada mais justo que a Mariana tocar esse papo com a Érica para falar sobre esse mundo das mulheres no automobilismo. Certo? Certo. Então tá bom. Então solta a vinhetinha e vamos lá pro papo. Aê! Bom, esse programa hoje é nosso, tá? Vocês não estão vendo o Marcelo aqui, né, Érica? Então, assim, eu vou pedir para a Érica se apresentar e falar do trabalho dela como engenheira da Fórmula V. Boa noite, Érica. Boa noite, Mari. Primeiro, obrigada pelo convite e por você ter aceitado essa ideia aí do Marcelo de deixar nós aqui e entregar o programa, coitado. Nossa, cadê ele? Que a gente já vai ser aqui. E prazer em conhecer, porque a gente ainda não se conhecia, né? Acho que a gente nunca tinha se falado, eu sabia quem era você e tal, mas não, a gente nunca tinha se falado. É um prazer estar aqui para falar um pouco do meu trabalho como engenheira de dados e também do meu trabalho como podcaster e como mãe do projeto Girls Like Racing, né? Que é um projeto voltado para mulheres no automobilismo. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Do Girls Like Racing é assim, eu amo corrida, eu quero entrar. É assim que funciona ou não? Tem um processo seletivo? Não. Não, emprego, todo mundo pode entrar. Na verdade, o Girls Like Racing ele começou de um jeito muito engraçado, porque eu sempre ia no GP do Brasil, né, no setor A. E, setor A é uma bancada que ela começa lá no café e termina na reta da largada, né, ali do lado do setor B. E aí, eu sim, conheci algumas meninas que curtiam corrida, às vezes elas estavam lá, só que na turma que eu sentava, que eu estava sempre junto, era só cara. Era eu e uma cara. Às vezes tinha uma mais ou outra, mas a maior parte das vezes era eu e os caras. Eu até tenho um monte de fotos, as fotos são engraçadíssimas disso, porque eu falo, cadê todo mundo? O que eu tô fazendo aqui sozinha? Sim. E aí eu senti essa necessidade de juntar, porque aí o que acontece? Eu ficava andando pela arquibancada inteira, chegava no fim do dia, eu tava exausta, né? Porque eu ficava andando, conversando pra lá. E aí eu senti a necessidade, falei, por que a gente não pode todo mundo vir juntas, né? Fazer um grupo de amigas mesmo, criar afinidades além da Fórmula 1 pra gente poder vir curtir esse rolê juntas, né? Porque virou um rolê que todo mundo se conhece, já conhece família, o pessoal viaja pro estado do outro, tô passando aí, não sei o que, tal. Então, é um negócio meio comunidade, assim. E aí eu falei, vamos fazer esse grupo. Aí eu me juntei na época com uma outra menina, com a Aliciane, e aí a gente fez o grupo. E aí, cara, quando a gente viu, o negócio começou a perder o controle, 200 meninas, todo mundo falando, e aí a gente percebeu isso que você falou, tem um processo seletivo entrar? Não, é só gostar de automobilismo e querer falar sobre isso. Porque às vezes a gente fica muito sozinha em grupos só de homens, né? Completamente. Não, e às vezes você, mulher, fala um negócio, o cara repete o que você falou, aplausos pra ele. Exatamente. A Mari não sabe o que tá falando, entendeu? Isso é uma coisa muito irritante. E que no Girls Like Race não tem. Na verdade, esses dias no Twitter, teve a notícia de um piloto, um ex-piloto, na verdade, que bateu meu Deus, o carro dele era uma edição limitada. Você chegou a ver isso? Do Senna. Como é que era o nome dele? Não é o Sutil. É ele mesmo. É ele mesmo. Aí você lê os comentários ali, comparando, falando assim, esse aí era outro Rubinho Barrichello.
homens, comentários de homens. Eu falei, gente, eu não tô entendendo esses comentários. Se eles partissem de mulher, nossa, a gente seria, assim, massacrada, né? Aí eu falei, eles não sabem nem do que eles estão falando. E provavelmente, assim, quiseram comentar, porque o Twitter é isso, né? As pessoas pegando gancho para falar das coisas e às vezes elas não sabem do que estão falando. E aí pega aquela ondinha de falar do Rubinho, que é uma coisa assim tão... É burra, né? Não tem outra palavra para falar, né? E eu falei, gente... Não, assim. E assim, uma coisa que a gente percebeu, uma vez a gente fez uma live, né? E tinha vários homens, várias mulheres na mesa, a mesa ia trocando, né? E aí uma menina fez um comentário que é super verdade. Quando uma mulher fala que ela gosta de automobilismo, rapidamente sai do bueiro o macho pontuador, né? Que é aquele... A Erika tem várias... Olha, as mulheres que estão assistindo a gente, vocês vão pegar assim, vários termos maravilhosos, porque a gente já teve uma pré-conversa aqui, e você vai enriquecer seu vocabulário hoje, meu amor. Hoje você vai sair muito mais rica, porque esse eu não conhecia, esse eu tô aprendendo agora. Ele é o macho? É o macho pontuador. Você fala, pô, eu curto Fórmula 1. Aí ele vira pra você e fala assim, nossa, você ganhou pontos comigo. Ah, mas o que eu faço com esses pontos? Eu vou trocar por um urso da Coca-Cola no mercado? Eu vou ganhar um jogo de faca do Extra? Eu vou ganhar uma volta no kart, né? Porque, né? A gente gasta. Vale, beleza, a gente continua aqui respondendo. E o cara começa a fazer um... Porque você sabe o que faz o parafuso da lateral direita do SS, amado. E assim, e aí isso acontece com as mulheres. Aí o cara, quando ele fala qualquer coisa baseado em nada, o comentário dele é super válido. Nossa, gente, falou tudo. Falar mal do Rubinho, que virou, né? Tipo, falar mal do Rubinho, o Rubinho faz, o que o Rubinho, a carreira do Rubinho, ele não sabe onde o Rubinho está hoje, ele não sabe nada, mas ele não sabe nada, tanto que isso foi essa semana, e o Rubinho já estava no pódio da Stock Car, que mal começou. Eu falei, o cara na segunda-feira tem a coragem de fazer uma piadinha do Rubinho. Tipo, ele não sabe nada mesmo, né? Mesmo. Não tá nem na internet. Não sei nem o que ele tava fazendo, comentando a notícia lá na página de esporte da Globo.com. E assim, cara, dá um Google. Não faça essa vergonha. Porque assim, o cara quer zoar e ele acha que ele tá sendo super engraçado. Sim. Só que quando você faz um comentário errado, é isso que você falou. Todo mundo cai matando em cima dela. Vai pilotar. Vai lavar uma louça. Seus filhos estão chorando enquanto você tá comentando na internet. Porque eu, infelizmente, criei esse hábito de abrir a caixa de comentários de muitos textos de automobilismo, de carro. Eu acompanho muito carro de rua e etc. Até me mato de rir com os que fazem das listas. E aí eu fico pensando e falo, cara, o que esse cara tá falando, sabe? Por que ele... E assim, é uma agressividade que você não pode destacar uma mulher em nada. Em nada. Principalmente na pista, vixe, aí já era, né? É isso que a gente ia falar, inclusive, né? Porque aí, pra nós, o que é o natural? Você colocou o capacete, fechou a viseira, é o que? É piloto, né, Erika? Exatamente. Né? Mas acontece que não é bem assim. Para nós, mulheres, enxergamos assim, o piloto tal, a piloto tal. Agora, o que a gente assiste muitas vezes, né? Porque o que a gente vive no kart, por exemplo, que às vezes não é noticiado, né? Não aparece em um canal aberto, a gente já está cansada de saber e às vezes tira de letra. Mas na televisão, que a gente sabe que tem mais gente assistindo, né? Poxa. Ai, meu Deus. Não, pior que assim, eu fico olhando essas coisas que acontecem, porque, por exemplo, eu trabalho diretamente com pilotos. O que eu faço na Fórmula V como engenheira, eu faço análise de dados de telemetria, que na verdade não é telemetria, porque a telemetria seria se fosse ao vivo, né? Mas enfim, a gente pega dados, todas as informações do carro, onde o cara acelerou, onde o cara freou, qual velocidade ele estava, o contorno que ele fez, tudo que ele fez está impresso ali e a gente faz essa análise para melhorar o tempo dele, né? Sim. E, como eu te comentei antes, eu já vi cara, assim, os caras, dependendo do que você fala pra ele, você tem que ter todo um tato. Porque o cara não aceita
sei, assim, eu já tive a experiência de pensar, pô, ele não tá aceitando porque ele não assume que ele precisa mudar alguma coisa na pilotagem dele, ou porque eu sou mulher. E eu fiquei nessa reflexão, e aí na época tinha um colega de trabalho, eu virei pra ele e falei, meu, fala isso aí pra aquele cara só pra testar um negócio. Aí ele falou, não, beleza. Aí eu falei, mas você tá certa, por que você tá pedindo pra eu ir lá falar? Eu falei, não, é só pra testar. E realmente não era uma coisa assim porque eu era mulher, era porque realmente ele não estava disposto a mudar aquilo. Sim. Mas assim, em determinados momentos, você vai fazer isso você vai fazer um feedback com o piloto, você sempre, até em curso é falado isso, pô, você tem que lembrar que você está falando com um atleta, que o cara tem isso, então você não pode desmotivar o cara, então tem todo um trabalho psicológico. Uhum. As meninas, cara, eu acho que a gente tá tão acostumado a tomar porrada por tudo, que, meu, o cara pode gritar com você, eu já vi, assim, já acompanhei 500 milhas, já acompanhei preparador de kart das meninas, Antonella Bassani, essas meninas, e, meu, os caras, assim, ó, é isso, isso, poucas ideias, assim, só, tipo, é isso. Poucas ideias é outra. Tipo, sabe, poucas ideias, tipo, você vai fazer o que eu tô mandando agora, entendeu? E as meninas, aí, baixa a viseirinha e tchau. Não fica a mais. Não tem a mais com ela, entendeu? Então, a experiência que eu tive que eu fiquei, putz, na verdade, tipo, isso é uma característica. E o cara, ele tá acostumado também a ser muito dono. Ele acha que o automobilismo, que o carro, são coisas de homem. Então, pra gente, tudo que a gente fala, mas o que essa menina tá falando? Mas ela não é o público-alvo. Amado, público-alvo de capacete, todo mundo é igual. Seja Exatamente. Eu, o Marcelo, de capacete, você não vai nem saber quem é, capacete for igual. Sim. Não, e a questão do ego, é lógico, afeta homens e mulheres, mas o que a gente vê é que isso dói muito mais neles, principalmente quando a gente está no meio, né? Uhum. Né? Eu, assim, na verdade, o que eu vivi muito, eu sou irmã de piloto, mas assim, e sempre amei carro, mas quem me levou no kart a primeira vez foi o Marcelo, né? Eu acho que a gente já estava namorando, tinha um tempo, e aí eu pedi para ele me levar para andar de kart, ele falou assim, mas eu falei, nossa, morro de vontade. Mas assim, sempre na minha cabeça, não, a gente escuta isso, que não é um ambiente, você entendeu? Não é. Sabe? Não é um ambiente. Não, é sim. Se você gosta, é um ambiente sim. E te digo mais, a hora que você começa a pegar gosto e que você vai treinar, e teve uma época que eu ia uma vez por semana, e nem sempre eu conseguia correr com o pessoal que eu treinava sempre. Então, às vezes eu tinha que me encaixar em outra bateria, já estava acostumada com aquela pista e tal. E aí você pega alguém ali que, né, não conhece muito, enfim, e aí você consegue dar umas voltas ali na pessoa, a pessoa vai embora e não te dá nem tchau. Porque, assim, é uma humilhação muito grande. E por quê? Sabe assim? Não é? Será que se eu fosse homem, será que esse tratamento ia ser desse jeito, né? Não. Não. Tudo pra eles é tipo na broderagem, entendeu? Eles podem quase se matar na pista, capota cada um pra um lado, mas eles levantam abraçados e saem mancando juntos da pista. Sim. Uma mulher não te olha na cara. Eu tava comentando com as meninas, a gente tem uma piloto de kart, não, a gente tem 2 pilotos de kart no Girls Like Racing, e a Taline Chikoski e a Renata Camargo da Copa HB20 no grupo. Uhum. E aí a Taline tava contando pra gente uma vez que quando você vai andar de kart, aliás, eu não sei se foi a Taline ou se foi a Renata, elas depois me corrigem se eu confundi as duas, mas elas estavam falando que, geralmente a mulher faz macacão, mas com cores femininas, se é que isso existe, né? Rosa, roxo, rosa azul, azul clarinho, branco. E aí, o cara vê uma menina de macacão, claro que ele sabe que é mulher ou que tem nome na camiseta, o cara joga você pra fora e não tá nem aí. Entendeu? Então, assim, e é aquela coisa meio antiesportiva até. Mas o cara não tá nem aí porque você é mulher e você tem que ir na cabeça dele, claro. Abaixar a cabeça e fingir que tá... mal sabe que isso nos torna muito mais fortes e infernais, né? A gente não se dói por qualquer coisa, né?
Nada pior. E, não, eu tava pensando nisso ontem, voltando pra casa. Eu tava no ônibus, tava voltando pra casa. E eu falei, cara, quantas coisas eu já escutei. E, tipo, hoje eu escuto falar, ai, tá bom, valeu, parça. Tipo, sabe, eu não tô nem aí, sabe? E isso é uma coisa tão comum porque eu fiz engenharia mecânica, então eu já estudava com a maioria na minha sala homens. Eu lembro que na sala que eu entrei tinha eu e mais 2, 3 meninas, porque todas as engenharias entram juntos, depois foi indo cada uma pro seu lado, né? E na minha formatura também, na minha colação, tinha mais meninas de mecânica, mas de outras turmas, porque engenharia forma a gente mesmo, e aí o pessoal junta tudo numa colação só. E aí eu tava pensando nisso, que eu falei, cara, quantas coisas. Aí eu comecei, sabe quando você começa. Parece que um pensamento te faz voltar lá atrás. É aí o gatilho. Deu gatilho, deu gatilho. Deu gatilho. E assim, pô, eu sempre gostei de carro, desde que eu era criança, porque eu era muito a filhinha do papai. Então, o papai gosta de carro, filhinha adora carro também. E meu pai sempre deu asa, tipo, quer sentar no volante, senta, quer ir no bate-bate nos carrinhos do parquinho, vai. Meu pai nunca teve essa limitação comigo, graças a Deus. Sim. E aí eu lembro que, pô, meu primeiro amor em forma de carro era um Mustang. E aí, na época, lançou o Mustang e tal, eu peguei e imprimi uma foto e colei no caderno da escola. Uhum. E aí, um idiota da minha sala, pra você ver, eu tinha, sei lá, acho que 12, 13 anos, eu não lembro direito, eu era bem, bem criança, assim. E aí eu lembro que era pré-adolescente, aí ele virou e falou, ai, mas mulher não sabe escolher carro mesmo. Esse carro é feio, ridículo. O que você sabe desse carro? E eu, tipo, fiquei, o quê? Oi, querida. Carro que era, eu sabia que motor que tinha, porque eu assistia muito programa de carro com meu pai, eu e meu pai estavam sempre junto falando disso. Até hoje é assim, né? E aí eu fui indo, e tipo, vários momentos da minha vida eu fui questionada por gostar de coisas de menino, sabe? De coordenadora de escola chegar pra minha mãe e falar assim, eu acho que sua filha gosta de mulher porque ela só anda com menino, ela gosta de coisas de menino, e tipo, aí minha mãe falou, então, não é. Ela é assim mesmo, é o jeito dela, e sabe? E aí fui evoluindo, chegou na faculdade também, muita coisa, porque na faculdade aí você lida com egos maiores ainda, porque daí você conquista um estágio, por exemplo, eu conquistei estágio numa multinacional. Na época, nossa, foi notícia na faculdade inteira. Ai, mas quem te colocou lá dentro? Chegaram e me perguntaram isso. Eu falei assim, gente, quem me colocou lá dentro? Eu entrei no site, mandei um currículo, e se você quiser pode mandar nesse site aqui. É isso. Sim. Entendeu? A verdade então, é que a gente sempre, a estrutura da sociedade é tão acomodada com isso, e na verdade, assim, o único lado bom, que na verdade não é lado bom, mas assim, que joga a gente para frente, é que a gente realmente tem que se estudar, a gente tem que estudar e se preparar o dobro, né? E por isso que as mulheres chegam onde elas estão chegando, né? A verdade é essa, que a gente sofre tanto, batem tanto, que assim, que nem o menino fala, o que você sabe desse carro? Não que naturalmente você sabia do carro porque você amava o carro, mas para conquistar qualquer cargo, a gente sempre tem que provar que sabe muito e sabe muito mais, né? E assim, isso é uma arma na nossa mão. Por isso que a gente está cada vez mais infernal mesmo. Mas está muito chato. Pois é, acostume-se porque vai continuar. Pode ser que piore? Pode ser. A gente pretende, inclusive, se vocês continuarem com isso. Né? Pois é. Se é para pentelhar, a gente vai pentelhar mesmo. Sim. Eu acho que a coisa você comentou de ser irmã de piloto, de namorar o Marcelo, que também é piloto de safety car, também já foi piloto. Como que é, assim, você... Porque, assim, também existe um estereótipo da mulher de autódromo. Os caras veem uma mulher no autódromo, isso aconteceu muito comigo. Porque, assim, para você conseguir uma oportunidade nessa área, você tem que estar ali o tempo inteiro. Foi assim que eu entrei na Fórmula V, que eu ia em todas as corridas, até o momento que, assim, não tinha mais um engenheiro de dados, ele era meu amigo, inclusive, e aí ele não pôde mais trabalhar na categoria, e aí eu virei e falei pro cara que era chefe de equipe, me chama, eu quero trabalhar. E aí a gente fez um teste e tudo mais, e eu continuei na categoria com eles. Mas eu não lembro de nem dormir na semana.
Por quê? Porque eu tava nervosa, porque eu sabia que eu tinha que provar, porque eu sabia que eu tinha que fazer, porque eu tinha que acontecer. Sim. E assim, e aí, é um mundo meio mundinho, assim. Então, você conhece todo mundo. Eu sei de caras que sabem 10 vezes mais que eu, que são meus amigos, mas tem de caras também que sabem metade do que eu sei. Sim. Então, em situações melhores que as minhas. Sim. Pô, tem essa questão do o homem estar sempre no lugar certo, no momento exato e sempre ter a preferência por ser homem. E é uma coisa que a gente não consegue tapar o sol com a peneira, porque, o cara tá ali, óbvio, todo mundo ali tá querendo uma oportunidade para crescer, para mostrar seu trabalho e tudo mais. Mas é difícil, é um meio difícil de você se permear se você não tem contatos. E aí, quando você tá ali tentando fazer seus contatos, tentando correr atrás do seu, começa, né? Nossa, será que ela é namorada de piloto? Será que ela é irmã do tal? Nossa, ela parece com fulano de tal, né? Nossa, será que ela é prima de fulano? Será que ela conhece alguém? Então, sempre todo mundo associa a mulher dentro do autódromo a um irmão, a um namorado. Nunca associam a você mesma, entendeu? Ainda que você esteja sozinha, que você esteja trabalhando, sempre vão tentar te associar a alguém. Isso é horrível, assim. Porque, na verdade, eles até sabem mais ou menos qual é o caminho. Ou você é muito fã e tá lá pendurada, né? E dependendo de onde você conseguiu chegar, você provavelmente se relaciona com alguém. Eu, através do meu irmão, eu não consegui muito acesso. Até porque, quando ele ia correr em Curitiba, eu tinha recém-mudado para lá e meus filhos eram bem pequenininhos. E assim, eu não tinha uma rede de apoio em Curitiba, família em Curitiba, nada. Né? Então, eu não... Realmente, assim, não tinha muito incentivo, né? E também eu deixei passar. Quando eu me separei e comecei a namorar o Marcelo, aos pouquinhos eu fui pedindo para ele, e embora ele soubesse que eu gostava de corrida, mas ele não sabia o tanto que eu gostava, né? Então aí ele foi naturalmente me colocando, e acho que é isso que apaixona, assim, sabe? Porque em nenhum momento assim eu notei da parte dele qualquer, sei lá, de achar que, nossa, tá ali e o assédio, porque sempre assim, não é um ambiente, sabe? E ele não agiu com muita naturalidade com relação a isso, assim. Eu só enfrentei, lógico, eu sou fotógrafa, né? E aí, óbvio que eu queria fotografar os carros. Eu não tenho nenhum cliente no automobilismo, né? Mas toda vez que eu fui acompanhar o Marcelo, eu acabei fotografando e eu apresentei os pilotos, enfim, quem é amigo e tal. E aí teve um episódio, assim, que eu queria... acho que foi nos 500 quilômetros lá em Interlagos. E um fotógrafo falou, olha, se você fotografar daquele ponto ali, você vai pegar o disco incandescente, tal. E aí, estava acabando a corrida já. E assim, de repente eu falei, não, eu não tô conseguindo. E ajustando a velocidade da câmera e nada. Quando eu fui olhar, eu estava sozinha ali, ou seja, não tinha nenhum fotógrafo ali, todos estavam aonde eu estava, porque eu achei que é ali que eu tinha que estar mesmo. Então, assim, além de tudo, te atrapalham, né? E eu realmente, assim, não estava querendo roubar o mercado de ninguém. É óbvio que se alguém gostar muito das minhas fotos, estamos aí. Mas, assim, é isso que acontece. Assim, contatos, pessoal. As pessoas acham que você está recebendo alguma ajuda. Não, amor. Se você entra nesse meio, além de você ter que provar que você é boa, você tem que lidar com as pessoas querendo puxar o teu tapete, né? Mas assim, como também tenho que... Não fosse nada, né? Não é? Mas assim, tenho que dizer que encontrei muito mais apoio dos fotógrafos do que de atrapalhar mesmo. Até porque depois que eles veem que você sabe das coisas, daí, né, não te cutucam tanto. E assim, lógico, isso não parte daqueles que a gente conhece, que estão as figurinhas carimbadas, não. É sempre um Zé que se sente ameaçado, que tá lá, que conseguiu aquela chance de falar, não é agora que vão me derrubar aqui, sabe? É bem isso. É legal você falar isso, porque tem muitas meninas ali no Girls Like Racing mesmo, que gostam de fotografia, que têm sonho de viver de fotografia, de ver como é que funciona. E a gente tem jornalista, a gente tem piloto, a gente tem engenheiras como eu, tem meninas que ainda estão estudando. E eu lembro de passar por muitos obstáculos e de em alguns momentos eu falar, cara, eu não vou conseguir.
Eu lembro que quando eu conheci o Marcelo, essa história é engraçada. Porque, assim, o Marcelo foi o único cara que me tratou com respeito naquele ambiente. Tipo, a gente se conhecia da internet, tipo, de Instagram, página de humor, tal, não sei o quê. E aí ele me tratou com respeito de igual para igual. Tipo, sabe, sem piadinha sem graça, sem quiz. Sem quiz, assim, nossa, vamos ver. Não teve ponto nesse dia. E aí eu acabei me tornando amiga dele, né? E até o pessoal falou, pô, na época, acho que ele ainda... ele ainda não tava namorando com você, porque eu lembro que na época ele chegou a me contar, pô, tô saindo com a menina assim e tal, aquelas coisas de conselho, sabe? E aí eu falei, caraca, meu, que cara gente fina, e um cara legal que trata todo mundo bem, que trata as meninas com respeito. Sim. E é uma coisa que é difícil, porque das duas, ou o cara quer fingir que você não está lá, que você é invisível. Ele não consegue te distanciar, ele te faz ser invisível. Ou então o cara vai levar para um outro lado a sua presença ali. Sim. E eu lembro de várias vezes ir em corrida sozinha, porque, pô, como eu te falei, quando começou o Girls Like Racing, eu não tinha amigas para ir no autódromo. Então eu ia na corrida sozinha e todo mundo ficava olhando, tipo, quem é essa aí? De onde saiu? Irmã de quem? Amiga de quem? De quem? De lá. E eu só tava ali para ver a corrida, mais nada. Era só isso que eu queria fazer. Então, tinha alguns amigos que forneciam uma credencial, me convidavam a fazer não sei o quê. Ah, pega uma credencial de boxe. Ah, compra uma visitação, tal, não sei o quê. Então, eu tava sempre ali, sempre ali. E assim, a gente tá conquistando o nosso espaço, né? Que é uma coisa que também assusta os caras, de saber que antigamente eu não tô falando 10 anos atrás, tô falando 2 anos atrás. Sim. A gente tinha a Bia Figueiredo, e hoje não, hoje a gente tem Renato, a gente tem Thaline, isso no nacional. A gente tem Antonella, a gente tem Ju, a gente tem uma infinidade de pilotos e tá chegando as engenheiras também. A Antonella, quantos anos ela tem? A Antonella é novinha. Acho que ela tem 14 anos. Então, uma vez eu fui assistir um amigo correr, acho que foi nos 500 milhas, E assim, a Antonella estava treinando antes. Gente, meu Deus, né? Não, eu tive o prazer de trabalhar com a equipe dela e com a do Kart Tubers nas 500 milhas de kart ano passado. Cara, deixa eu te falar, que piloto, e não só ela, todas ali das carteiras estavam muito bem preparadas. Claro, ali elas estavam correndo numa categoria light, primeira vez numa 500 milhas. O Endurance é uma corrida estratégica, é uma corrida chata, assim, não chata de fazer e de trabalhar, mas ela é uma corrida que você erra uma coisinha ou tem uma quebra fora de hora, aquilo ferra com a sua estratégia toda. Então, assim, elas terem terminado a corrida, terminaram bem a corrida, então foi aquela coisa, pô, elas quase chegaram no pódio. Pô, já é uma puta de uma conquista. Sim. E aí, eu ver a disciplina da Antonella, como ela tá treinando, agora ela entrou naquele programa da Ferrari, do Girls on Track, que vai concorrer uma vaga na Prema, né? Ela e a Juju Ayuso. Pô, eu olho isso e falo, cara, que orgulho, sabe? Tipo, de ver essas meninas crescendo. E aí você vai olhar no link da notícia e tem um monte de cara falando um monte de groselha. Vai dar um curso de porta e costura para elas, vai ensinar elas a fazer janta, né? Como se assim, e também, e daí, se elas quiserem fazer um curso de porta e costura, se elas quiserem ter filhos, se elas quiserem fazer uma janta. Isso não muda. Pessoas normais. E que nem você que é mãe, que você é mãe, você é namorada, você é uma mulher normal. Você gosta de assistir um seriado, você gosta de sair para beber, você gosta de fazer essas coisas. Todo mundo tem uma vida normal. Entendeu? Eles colocam um misticismo de como a pessoa tivesse que viver para aquilo. Sim. Que também é verdade. Lembro que eu vi, quando eu vi a Antonella, eu lembro que o Marcelo me avisou. É uma promessa, porque isso já tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? E o tempo passa assim. E eu lembro dessa menina, lembrou porque você falou disso com relação aos homens, né? Eu lembro dela conversando, acho que é o pai dela que é o preparador dela, eu tô falando bobagem, gente. Eu não sei se é o pai dela, enfim, parecia alguém muito próximo que era o preparador dela, do kart, né?
E assim, ela tinha acabado de sair da pista, tinha dado alguma coisa lá, era para ela estar super nervosa pela idade dela, e ela estava assim, plena, super focada no que o preparador estava falando para ela. Assim, parecia, juro, uma alma velha, assim, da corrida. E ela só tem isso de idade. E assim, ela já tá... E foi o que você falou. Aparece uma notícia sobre, né? Vem um monte de gente falar. Imagina o que ela enfrentou para chegar até aqui com tão pouca idade, mulher, né? E é isso. Até eu brinco muito que, assim, às vezes a gente, por ser mulher, tem até medo de tentar, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho também, além do projeto Girls Like Racing, que é um movimento, na verdade, né? E a gente tem, além disso, eu tenho o Dupla Aerodinâmica, que é um podcast, eu e o Fernando Campos. E, assim, eu sou a host do podcast, eu apresento o podcast. Mas eu lembro como se fosse hoje, lá em 2018, quando a gente começou a falar sobre o projeto e tudo mais, eu morria de medo. Eu morria de medo de falar alguma coisa errada, de todo mundo me odiar na internet, de todo mundo falar um monte de besteira, porque, uma mulher, não sei o quê. E aí, quando a gente começou a fazer o podcast, pelo tom do podcast, acabou que eu fiquei como apresentadora do podcast. Então, eu comando a mesa, se tiver 5 convidados, eu vou estar comandando e tudo mais. E, cara, eu tava morrendo de medo. Eu falei, Fernando, isso não vai dar certo. Socorro, Deus. E ele, não, fica calmo, vai dar tudo certo. As pessoas gostam de você fala bem. Sim. E acabou que deu certo. Mas até hoje, eu penso muito. Eu fico muito no Twitter, eu falo muito no Instagram. Mas você acredita que até hoje, eu tava pensando nisso hoje, enquanto eu tava tarde lendo as coisas no Twitter, eu falei, cara, tem cara que fala tanta groselha técnica, tanta groselha que eu falo, amado. Fala isso não. Ô, Érica, vamos marcar um dia, eu já peguei esse programa para mim. Vamos pegar um dia, vamos selecionar as maiores groselhas? Vamos. E a gente lê, vamos. A gente faz assim faz um apanhado geral, assim, a gente não precisa se aprofundar muito, porque tem bastante, né? E aí a gente faz assim uns 15 minutos só lendo assim, bobagens. O que você acha? Eu topo. Vamos. Topo. Até porque minha filha seletiva vai ter 5 episódios no negócio, de tanto velha. E aí eu penso, cara, quando eu vou postar alguma coisa técnica, eu leio, eu releio. Porque assim, ao contrário do que todo mundo pensa, engenheiro não sabe tudo. Entendeu? Sim. Ele sabe como aquilo funciona pelo princípio da física, pelo princípio da mecânica aplicada, da termodinâmica, nananã. Mas, cara, quando você vai explicar aquilo, você tem que tomar muito cuidado para você não falar ao contrário do que você falou. Sim. O que você queria dizer, né? E a didática é uma coisa que não é todo mundo que tem. Eu passei por isso da faculdade, em tudo quanto foi curso que eu fiz na vida, didática não é uma coisa que todo mundo tem. Então eu vou lá, eu pesquiso na internet, eu leio um artigo sobre, eu penso um pouco, eu falo, a força para a direita, não sei o quê, centrífuga, centrípeda, não sei o quê. Eu tenho todo esse esquema na minha cabeça. E aí, às vezes, eu dou um Google para pesquisar um termo, para pesquisar se eu estou falando a fórmula certa, tal, não sei o quê. Eu tenho esse cuidado. E aí eu vejo os caras postando umas coisas que não tem nada a ver com nada, que ele tirou voz da cabeça dele, entendeu? A fonte é essa. E ele fala com a maior propriedade. E aí você vê outros caras aplaudindo. E aí, quando vai uma menina corrigir, que eu já fiz a besteira de fazer isso, eu já não faço mais, eu deixo o cara passar vergonha. Sim. Amigo, não é assim o que você falou, é assim, assim. Ai, lá vem a fêmea escrota, porque tem esse termo agora, né? A fêmea escrota. Que é a feminista, que pra eles é a feminista, né? A feminista é a fêmea escrota que gosta de corrigir os caras. E aí, sabe, você fica meio... ok, sabe? Tipo, então, eu vejo quanto cuidado, eu vejo as jornalistas, minhas amigas, que perguntam, eu vejo que nem você, fotógrafa, você aceitou a dica do cara sem questionar, entendeu? Porque tá tentando me ajudar. E aí, tipo, você no fundo sabia mais que ele, mas que a gente, na posição que a gente tá, a gente tem o cuidado de falar, não tenho todas as respostas do mundo. Era meu primeiro dia em Interlagos, né?
E, assim, eu acho que a gente é muito isso. Eu, principalmente, assim... Eu com relação à fotografia, muito segura. Mas os melhores lugares, assim, os melhores postos, onde... É lógico que eu tinha uma intimação do meu sogro, né? Que deixa muita saudade, de que, assim, olha, se você ficar aqui, você vai morrer. E, assim, eu vou estar em maus lençóis. E ele era bem bravo com relação a isso. Então, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada e também queria fazer as melhores fotos. Agora, atrapalhar para quê? Né? A gente tem que lidar com isso, é um absurdo, eu acho, né? Eu concordo com você. E é aquilo, né? A gente podia virar à noite aqui gravando isso e nunca ia acabar as reclamações e as constatações de que... E é interessante até o Marcelo ter falado pra gente fazer esse programa e concedido esse espaço, que a maioria dos caras faz questão de, ainda que seja um programa sobre mulher, ele quer estar lá, papagaio de pirata aqui, ó, falando um monte de coisa. Aí tem aquele termo que chama o feministo, né? O feministo, que assim, ele pega todas as pautas. Eu tenho horror disso. Horror. Porque não, né? E eu achei querido da parte dele. Ele falou assim, não, porque realmente, assim, eu vou acabar, se eu fizesse com ela, e eu vou fazer o podcast com ela, a gente vai falar sobre isso, mas assim, seria muito mais legal vocês falarem sobre as mulheres no automobilismo, sendo mulheres, do que eu, né? Porque, assim, na verdade, o meu papel nesse é escutar vocês. Eu não tenho muito o que falar, né? Não é? Escuta. Lugar de fala. E é uma coisa, assim, que até hoje no automobilismo não é só as mulheres que sofrem. Vamos colocar aí, num panorama muito maior, a gente está vendo que existe um movimento do Lewis Hamilton contra o racismo. Sim. E existe toda uma galera branca, heterossexual, no seu alto do pedestal do privilégio, falando que o que ele tá fazendo é mimimi. Eu achava que era só brasileiro, que era meio limitado das ideias, assim. E não é. Então, assim, pô, é a diversidade de gênero, é a diversidade de raça, é a diversidade, até a inclusão de pessoas que têm deficiências, pessoas que não têm acesso, pessoas com pouco poder aquisitivo, porque a gente sabe que o automobilismo é uma coisa também cara, um mundo um pouco elitista. Então, assim, pô, o lugar de fala de todo mundo tem que aparecer, né? As pessoas têm que partir disso. Então, a gente vê que ainda existe um movimento de resistência dos privilegiados, privilegiados, entre aspas, mas a galera que sempre foi dona de não deixar quem tá fora, quem tá dentro não quer deixar entrar. Sim. É um absurdo, né? Porque, na verdade, no caso do Lewis Hamilton, mesmo que ele queira lacrar qualquer coisa, a pauta é importantíssima e o lugar de fala é dele, sim. Então, assim, eu fico muito decepcionada, porque eu vejo pessoas que eu admiro muito profissionalmente desmerecer um movimento desse. Eu fico de cara. Sério, isso é uma coisa que me machuca muito. São pessoas super competentes e que têm espaço na mídia e que poderia realmente fazer o contrário, exaltar o movimento e não diminuir o movimento, achar que tem condições de fazer qualquer tipo de crítica, porque nem isso a gente pode fazer, né? Exatamente. Até porque que lugar nós temos, né? Eu acho que essa coisa do lugar de fala, e tem muita gente que critica até essa expressão. Existe esse lugar de fala, então não posso falar? Não é que você não pode, você pode falar, desde que você ouça quem tem um lugar para falar. Porque enquanto você não sente aquilo, seja na sua sexualidade, seja na sua pele, seja no seu gênero, você pode falar. Sim. Entendeu? Então é uma coisa assim que a gente começa a entrar em outros âmbitos, né? Mas o automobilismo hoje, ele é um recorte, eu vejo um recorte social muito importante hoje. É uma coisa assim que eu fico bem... Eu observo muito porque aquilo ali é um recorte de toda uma sociedade funcionando ao nosso redor, que a gente, como a gente está muito inserida, a gente acaba pegando muito mais dali.
Eu imagino. Se você vive isso muito mais que eu, que estou distante, né? Ainda mais agora em pandemia, eu tô mais distante ainda. Eu tô morrendo de saudade das corridas. Não, mas olha, Érica... Vai juntas e você vai fotografar, porque eu vou vender o seu trabalho. Que delícia. Deixa eu te agradecer, né? E assim, eu já tô com saudade da nossa conversa. Por mim, eu quero ter várias conversas dessa, várias. Eu acho que a gente tem muito assunto e a gente tem que depois combinar o nosso programa para poder ler só comentários de total irrelevância, né, do macho pontuador, porque eu tenho certeza que são machos pontuadores. Tenho certeza. Certeza. Obrigada, eu que te agradeço pela conversa, Mari. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, estar falando aqui dos meus projetos, do meu trabalho. E eu quero entrar no grupo. Eu quero entrar no grupo. Pede para o Marcelo passar o contato para mim que eu vou te colocar. Sim. E aí a gente falar dos meus projetos, você está participando comigo e com certeza a gente se unindo, é o que eu falo, sempre que eu encontro uma mulher na pista eu quero trazer ela comigo, porque eu sei que quando a gente se olhar dentro do autódromo a gente vai saber. Sim. Uma mulher ela sempre sabe, ela olha para outra e ela sabe. Sim, então assim, eu quero ter essa sensação sempre, todos os dias. Se eu pudesse, só tinha mulher. Daquelas, né? Verdade. Meninas levam vida, homens não vão. Ai, mas que delícia. Obrigada então, mesmo. Se quiser, tô aí, disponível. Brigadão. Um beijo. Beijo. Um beijo para as meninas do grupo também, gente. Logo estarei no grupo também. Um beijo. Tchau. Tchau. Essa foi minha conversa com a Érica Prado, musa engenheira da Fórmula V. Ela é do podcast. Essa mulher é da mídia e do grupo do WhatsApp muito gigante do Girls Like Racing. Aliás, você tem que passar meu contato que eu vou entrar. Não tem processo seletivo, tá, gente? É isso. E assim, eu só deixei ele vir fazer aqui comigo o encerramento, porque ele fez a abertura. Na verdade, não era nem pra ele estar aqui. E é isso. Eu ia falar que elas vão dominar o mundo, não, elas já dominaram o mundo. E se inscreva no canal, tá? E curta o vídeo. E compartilha com os coleguinhas também. Tá bom? Valeu, tchau! Tchau, beijo!